vamos entrar na segunda leitura, comentada, ou melhor, na segunda parte de uma hermenêutica da obra da Dalila, sobretudo no livro Entre Desengano e Esperança. Após uma primeira parte em que apresentamos a coreografia sagrada e os dois primeiros capítulos da obra Entre Desengano e Esperança, intitulados A Praia, Purgatório, a Saudade e o Anjo de Portugal, que convém realmente lembrar ainda que Dalila, como eu disse, teve muitas aproximações ao anjo e teve as suas audições pessoais do seu anjo, do seu próprio ser espiritual, interior e profundo, que lhe transmitiu algumas indicações ou forças. O terceiro capítulo do livro chama-se exatamente o título da obra, Entre Desengano e Esperança, e nele encontramos algumas das linhas de força de Dalila, que são uma aceitação demasiado ingênua das teorias providencialistas de Santo Agostinho, de Paulo Orósio, e que foram depois veiculadas por vários escritores que mitificaram a participação ou a direção de Portugal no Quinto Império e que culminaram realmente com Vieira e Fernando Pessoa, mas também passando por Bandarra e outros autores, e o próprio Agostinho da Silva, sendo ainda um dos elos dessa tradição. E nessa exaltação da missão de Portugal, que não é que nós não estejamos a negar que ela existe, mas não podemos ter ilusões algumas, como Dalila por vezes teve, de que Portugal seria o ponto fulcral e diretor de tal novo paraíso na Terra, ou que isso não estaria muito longe. Citando alguns poemas ou versos, seja de Bandarra, seja de Pessoa, que são completamente localizados no tempo e fruto de psiquismos certamente geniais poeticamente e a outros níveis, mas que não tinham a segurança de uma clarividência espiritual profunda ou que seja de serem mestres, não. A Dalila, então, acentua também demasiado a queda que Alcácer Quibir trouxe e que provocou a partir daí um suicídio de um povo em desesperança e que se prolongou até aos nossos dias e que no 25 de Abril teria tido um novo surto com comportamentos destrutivos ou de renegar o passado, ao que Dalila talvez exagerasse enquanto senhora, de certa forma, rica e de uma tradição de ligações a tempos bem antigos, já com os seus posses, os seus bens e as suas propriedades, e que se assustou, mas que também os nossos dias pseudo-democráticos são fartos em destruição do património monumental ou, sobretudo, arbóreo, como nós assistimos diariamente na capital lisboeta ou em outros locais onde não há qualquer sensibilidade à tradição e se vivencia um novo quinto império do turismo disneylândico, capitaneado ainda pela galvanização que o futebol provoca na massa das pessoas, sem haver realmente nas pessoas e nos meios de comunicação um aprofundamento maior dos aspectos culturais e espirituais, esses verdadeiramente importantes para a vida eterna, na qual a passagem na Terra é apenas um momento
bem importante, contudo, na medida em que é nele que nós vamos talhar ou vamos construir a esperança não de um quinto império na Terra, mas a certeza de uma realização espiritual e iniciática. Portanto, nesse aspecto, Dalila, ainda que tivesse consciência disso, também, e por vezes o afirme, frequentemente, e dentro desta tradição providencialista portuguesa, que a filosofia portuguesa e que os movimentos quinto-imperiais provocaram, nós teríamos uma realização mítico-profética há muito cantada por esses vates e que seria a que nós deveríamos seguir como dinâmica na história. Contudo, as pessoas estão tão carregadas de karmas, de conflitos exteriores, que perdem a sua transparência, a capacidade de serem elas próprias, ou mesmo de a dois ou três terem uma dinâmica maior, de forma a realizarem-se espiritualmente e poderem assim não se deixarem dilacerar e dispersar por todas as manipulações e por todos os conflitos do ambiente e do mundo que nos rodeiam e que facilmente nos permitem discernir que Quinto Império nem pensar. Há sim realmente algumas pessoas que espiritualmente, iniciaticamente, pela sua meditação e despertar espiritual e consciencial, conseguem obter uma maior ligação com o espírito, com os mestres, com os anjos e arcanjos, com a divindade, e têm assim acesso ao mundo espiritual. Um mundo espiritual que de facto foi muito pouco realizado pela maior parte dos seres ao longo dos séculos, ainda que alguns místicos fortes, sobretudo na Idade Média cristã, e estamos a pensar em Tauler, Ruysbrecht, Herpio, Eckhart, na tradição ocidental ou na tradição oriental indiana, Madhva, Ramanuja, ou também na tradição persa da mesma época, Shuravardi, Rusbihan, Chopra, místicos de grande realização que sim tiveram essas ligações com os mundos espirituais e divinos, mas que hoje em dia todo este New Age e todas estas canalizações e esoterices são de facto de grande superficialidade e grande mistificação. Há que estarmos bem claros disso e evitar aderirmos a estes gurus de superficialidade e da alienação em relação ao que se passa no mundo e ao mesmo tempo sem verdadeira ligação espiritual, gnóstica, de clarividência, de conhecimento nos mundos espirituais e que abarbatam ou lançam as redes e captam tanta gente, ficando assim em egrégoras que não serão, ainda que bastante melhores, certamente muito diferentes das que muitas religiões ou seitas, em especial estas seitas modernas evangélicas, vão fazendo pelo mundo e provocando desenganos e uma má utilização da esperança ou aspiração dos seres que deixa de se elevar aos níveis espirituais necessários. Ora, Dalila, no seu excessivo messianismo e valorização da força divina da saudade, acaba por perder um pouco a noção de que o trabalho é sobretudo individual e solitário e que o facto de termos caído em Alcácer Quibir ou estarmos envolvidos por uma certa descrença, isso não
invalida ou não impede que haja muitos seres que individualmente vão fazendo o seu trabalho. E esse trabalho é um trabalho que está a ser feito em todas as partes do mundo, por todos os seres, e que não há, de facto, razão para valorizarmos tanto um quinto império português. E citemos então, ou leiamos o que é que Dalila escreve no fim deste parágrafo. Foi completado em 93, o último parágrafo deste terceiro capítulo. Ato de acordar, será a decisão suprema pedida agora à alma de Portugal pelo seu anjo. Nesse acto, abandonando para sempre seu fatal desengano, como pecado maior, na desesperança e sua tentação da morte, dando-se à esperança a que a saudade concede, doravante vivendo-a na verdade da sua plenitude dupla una, como lembrança e esperança. Este capítulo aqui, Dalila resume muitas linhas de forças, algumas que aludiu ou que nomeou mesmo, nomeadamente Antero, quando fala aqui na tentação da morte, quando fala que Portugal, aos seus filhos nostálgicos e os poetas românticos, identificando agonicamente com a noite, ela sempre, em todas as suas épocas, encarnação desse seio materno, a plenitude da morte, então visto como nada, em toda a sua doçura dissolvente, amor de necrofilia, uma expressão muito forte, muito crítica, de certa forma, dos poetas que cultivaram demasiada morte e, de certa forma, de Antero, e também algo do budismo, nesta forma do nada, na sua doçura dissolvente. E então, Dalila afirma, ato de acordar, de despertar, diremos nós, será a decisão suprema pedida agora à alma de Portugal pelo seu anjo. Nós aqui diríamos mais, este é o pedido que o Mestre, o Espírito que a divindade e o Arcanjo de Portugal pedem a cada um de nós. A alma de Portugal é sempre difícil de falá-la porque ela é um todo, não só gerado por todos os portugueses, como também esse ser arcangélico e espiritual. E, portanto, o que é pedido é que cada um de nós mais acorde espiritualmente, se identifique com o espírito, controle os seus impulsos egoísticos, os seus impulsos destrutivos, os seus impulsos animais, ambiciosos, e que o impedem de controlar o seu ego, a sua personalidade e formar um todo homogéneo, em paz, capaz de refletir o espírito nas suas meditações e assim, recebendo essas forças de amor e de luz dos mundos espirituais, poder vivê-las no dia a dia com todos os seus desafios. Esta sim será a missão que o Arcanjo de Portugal pede, sobretudo a cada português, dando-se à esperança, diz ainda Dalila, que a saudade concede como lembrança e esperança. Este é também um leitmotiv que a Dalila herdou da tradição espiritual portuguesa do século XIX, XX, sobretudo com Pascoais e Leonardo de Coimbra, mas também com muitos outros, que desenvolvem muito esse aspecto da saudade como lembrança nostálgica do paraíso ou do estado de unidade com Deus e com uma natureza pura antes da queda, e uma esperança ou aspiração a regressar a tal. Contudo, não se trata de nós nos darmos a isso, mas trata-se de não desanimarmos em relação ao que pode ser realizado dia após dia, após queda de novo, começado,
caindo 99 vezes, 100 vezes, ultrapassando, acordando e adormecendo, muitas vezes, mas outras acordando e trabalhando e despertando, para realizarmos o caminho ascensional e unitivo. Essa é sim a grande obra e missão de cada ser, e que nos deve fazer discernir muito bem o que é que devemos acolher, com quem nos devemos relacionar, que doutrinas devemos aceitar, que ritos devemos comungar e aqueles que devemos evitar, repelir e afastar. Vamos terminar aqui também com menos tempo, apenas esta passagem pelo 3º capítulo, que tem realmente o título do livro, que deu o título ao livro Entre o Desengano e a Esperança, e que depois será desenvolvido pelos outros capítulos deste livro, que podemos dizer o conhecimento unitivo na poesia galaica portuguesa, ou união com o outro, no qual Dalila desenvolve o amor e a relação com a natureza e com o outro unitiva, como sendo e é, de facto, um meio de nós perseverarmos na religião do amor e na realização do amor. Depois passa para um capítulo que se intitula O Transcendentalismo Panteísto e a Renascença Portuguesa, onde fala tanto de Fernando Pessoa como de Pascoais e como eles desenvolveram essa interpenetração de cada ser com as almas dos outros e com a alma da natureza, de forma a criarmos uma humanidade una. E depois passa para outros capítulos mais localizados e que comentaremos posteriormente. Fique-nos então desta pequena hermenêutica do capítulo intitulado Entre o Desengano e a Esperança, a necessidade de não aderirmos demasiado às mitificações do messianismo, do sebastianismo, do Quinto Império, que se tiveram alguma razão de ser, sobretudo na época dos Filipes, em que Portugal teve subjugado. Depois, por mais que mitificado e esoterizado por Fernando Pessoa e por outros, não é certamente a linha de força que os portugueses e as portuguesas deverão mais assumir, pois o que se pede é a realização de um caminho espiritual de ligação com o Espírito e com a divindade, e que tem de ser feito por uma vida justa e corajosa e não alienada nem massificada por todos os meios de informações ou pelas várias religiões e seitas e grupos esotéricos que em geral acabam por ser egrégoras, formas de pensamento coletivas que vão prender as pessoas tanto neste mundo como no além e não lhes permitindo um verdadeiro despertar espiritual e a sua ligação com a divindade neles próprios. Muita luz e amor, então, discernimento nos grupos e nas atividades, uma prática mais profunda e direta de ligação com o Espírito em cada um de nós e com a divindade, sob as bênçãos dos mestres da tradição espiritual portuguesa e perene.
Vênus e símbolo dos Himalaias, da proclamação da verdade e do conhecimento, e saibamos nós sermos norteados por ela, aspirarmos a ela.